Olá, professores! Vamos para mais uma aula sobre conhecimentos específicos para a área da pedagogia. Portanto, a temática vai versar sobre a história do pensamento pedagógico brasileiro, uma temática importante porque envolve história e envolve praticamente as concepções pedagógicas, a história das tendências, das teorias pedagógicas. É importante ressaltar que algumas temáticas já foram desenvolvidas, portanto agora vamos dar ênfase histórica ao pensamento pedagógico, destacando a posição da pedagogia, a posição da educação em determinados contextos históricos. Vamos lá percorrer esse caminho sobre a história do pensamento, da intelectualidade envolvida com a educação brasileira nas suas diversas etapas, né, ou estágios do pensamento. Quando nós falamos em história do pensamento pedagógico, é bom lembrar que nós estamos nos referindo ao contexto histórico que o Brasil é inserido a nível internacional a partir do seu descobrimento, principalmente a partir do momento em que se efetiva o estabelecimento da grande empresa no Brasil e principalmente a partir do momento que vai se efetivar o estabelecimento dessa empresa no Brasil com base nas práticas mercantilistas do capitalismo implementado pela coroa portuguesa. É aí onde entra esse momento histórico da educação e que os jesuítas, a Companhia de Jesus, vai cumprir um papel extremamente fundamental. Portanto, faz parte da nossa história o pensamento pedagógico brasileiro pautado na concepção de educação jesuítica. Primeiro, é uma educação conservadora, dominou nosso pensamento pedagógico por décadas, e a educação baseada nas seguintes características: verbalista, retórico, livresco, memorístico, repetitivo, por meio de prêmios e castigo, a competência e discriminação. Ou seja, a educação jesuítica era dedicada à formação da elite brasileira, utilizavam a educação para difundir nas classes populares a religião de subserviência, dependência e paternalismos, características muito vigentes ainda em nossa educação. Isso aqui, que representa a base do pensamento pedagógico brasileiro no seu contexto histórico, isso aqui representa, essas características representam a concepção da pedagogia tradicional na sua vertente católica. Portanto, a Companhia de Jesus representou a pedagogia tradicional na sua vertente religiosa, basicamente da Igreja Católica, e por outro lado temos também a vertente leiga, que representa também a base da pedagogia tradicional. Portanto, o pensamento pedagógico, numa boa parte, foi influenciada pela educação jesuítica. As características são as mesmas, com algumas nuances e concepções, mas representa a concepção da pedagogia tradicional na sua vertente religiosa. O segundo tópico destaca o pensamento pautado no catolicismo e liberais, ou seja, o confronto entre católicos e liberais. Esse confronto entre católicos e liberais vão permear o pensamento pedagógico brasileiro durante toda a Primeira República, muito embora ele se prolongue uma década depois, mas ele perde esse confronto específico entre católicos e liberais, perdem força a partir do momento da redemocratização do país, a partir de 1945. Mas é bom lembrar, na Primeira República, até o final da Primeira República, até os anos 30, foi marcante a presença de católicos, o confronto entre católicos e liberais. Portanto, dominou a trajetória do pensamento pedagógico brasileiro. As mudanças pregadas pelos dois grupos estavam mais relacionadas aos métodos do que o sentido da educação. Ambos não se preocupavam com a educação popular, ou seja,
com a discussão sobre as classes sociais. Os liberais tinham o seu discurso ideal de igualdade social, mas na prática reforçava as diferenças, fato este que ocorre ainda hoje. Ou seja, isso caracteriza muito bem a concepção liberal da educação, as práticas das pedagogias conhecidas como liberais. De um lado, a vertente católica, de um outro lado, a vertente leiga, a vertente expressamente, no modo estrito da palavra, de liberais. Agora sim, vamos pontuar o pensamento pedagógico brasileiro nas suas diversas fases, nos seus pontos principais que marcam as transformações ocorridas na sociedade brasileira. Primeiro ponto, vamos considerar a Primeira República, de 1900 a 1930, e vamos dividir em dois eixos, a primeira metade e a segunda metade. Lembrando que entre o período tivemos um confronto entre católicos e liberais. Portanto, a educação, o pensamento pedagógico trilhou na primeira metade do século XX, que caracteriza a Primeira República, o período que vai de 1900 a 1930, o discurso pela igualdade de direitos esteve muito presente no pensamento dos educadores e nos textos constitucionais das propostas de escola pública. Lembre-se bem que a consolidação da educação como objeto de política pública, ele vai se consolidar no finalzinho da Primeira República, ou seja, no início dos anos 30. Prevalecia uma divisão de escola destinada aos filhos da burguesia, preparatória para a universidade, e uma educação direcionada às atividades práticas como o ensino industrial, agrícola e comercial para a classe trabalhadora. Isso aí caracteriza, como vocês sabem, professores, a concepção de educação liberal, seja nas duas vertentes, que vai permear a educação durante esse período. Uma escola dualista, voltada para a formação das elites e voltada para a formação da manutenção. Caracterizava como antídoto para todos os males e uma mola propulsora da ordem do progresso, visando uma utópica democratização e universalização do conhecimento. Esse processo, essa configuração, já começa a se esboçar a partir das primeiras décadas do século XX. Né? A educação como antídoto, a educação como redentora, a educação capaz de corrigir os problemas da sociedade brasileira, também verificada nas suas diversas tendências, nas suas diversas nuances e dimensões. O pensamento anarquista, isso ainda nós estamos falando do século XX, na primeira metade do século XX, ou seja, no primeiro período republicano, de 1900 a 1930. O que destacamos aqui é que nesse período houve a predominância, o aparecimento do pensamento anarquista. Lembre-se bem, estamos diante de uma sociedade paternalista, conservadora, liberal, portanto, no início do século XX, precisamente dos anos 10, né, aparece e se consolida o pensamento anarquista, ou seja, o pensamento dos anarquistas em relação à educação derivava do princípio da liberdade. Os libertários eram contra a opressão e a coerção. O movimento anarquista no Brasil era influenciado pelo europeu, através de livros, revistas e jornais. Essa influência é claramente percebida quando se comparam duas iniciativas educacionais promovidas em São Paulo, que vamos destacar a seguir. O importante é que a concepção anarquista, o pensamento pedagógico pautado nas tendências anarquistas, visava especificamente combater a sociedade capitalista, combater as injustiças e principalmente implantar o ensino livre das concepções místicas e livre da Igreja Católica. Uma concepção bastante avançada, de caráter libertário, liberdade pleno ao aluno,
principalmente desvinculada com o Estado e com o capital privado. Sobre a influência das escolas que foram implementadas, porque as práticas anarquistas se efetivaram no atual contexto, principalmente na sociedade paulista. A Escola Libertária Germinal, que não teve sucesso, não foi em frente, e a escola moderna destinada à educação de crianças da classe operária, inspirada na obra de Francisco Ferrer, inspirada na concepção de Ferrer, que é o grande expoente da concepção do pensamento anarquista da educação libertária que foi introduzida nesse período, nas primeiras décadas do século XX. O pensamento pedagógico libertário teve como principal difusora a educadora Maria Lacerda de Moura, combatendo principalmente o analfabetismo. É bom lembrar, professores, que o pensamento pedagógico anarquista teve um papel fundamental, principalmente num contexto marcado por uma sociedade conservadora e paternalista. Ela veio de forma a contribuir e esse pensamento serviu de mola propulsora para a propagação de outras dimensões, de outras tendências. Mesmo no período, elas já divulgavam a tese de um aluno livre, uma escola desvinculada, cuja função era combater de forma veemente as práticas capitalistas e a sociedade capitalista. Sobre a educação na Primeira República, especificamente na primeira metade do século XX, buscamos a educação fundamentada na sua cientificidade, ou seja, uma educação preocupada agora com os fundamentos teóricos, dando caráter científico na educação. Lembrando que a partir dos anos 20, essa ideia começa a se esboçar, ou seja, a busca de uma educação redentora e uma educação como objeto de políticas públicas. Para tanto, era necessário redefinir ou definir e consolidar suas bases teóricas. Portanto, o marco inicial desse processo é a fundação da Associação Brasileira de Educação em 1924, que passou a organizar anualmente, a partir de 27, as famosas Conferências Nacionais de Educação. Portanto, são essas conferências que vão consolidar, a partir do final dos anos 30, a consolidação da educação brasileira, principalmente com o advento dessa cientificidade que vai culminar com o aparecimento e a consolidação do escolanovismo no Brasil. Segundo ponto, hegemonizado pelos renovadores, o pensamento pedagógico brasileiro buscará ancorar-se em bases científicas, elegendo a ciência como grande aspiração de uma concepção pedagógica que pudesse orientar a reconstrução social do país pela reconstrução nacional. Portanto, esse era o propósito dos pioneiros da Escola Nova. As conferências nacionais realizadas em quase todo o país visava principalmente isso, dar um sentido científico à educação. Os assuntos eram discutidos com base na consolidação da educação como objeto de políticas públicas. E, para tanto, para modernizar a educação, consolidar a reconstrução do país, passaram a ser grandes objetivos e compromissos da educação nacional. E, para tanto, é preciso ela se afirmar como política pública. E isso vai culminar com essa luta, as conferências nacionais. Aí tivemos o estabelecimento da Escola Nova no Brasil, o aparecimento do pensamento renovador, da concepção de renovação da educação, está associada ao advento de uma nova classe social ao poder. Deixa o poder a aristocracia brasileira, que permeou
todos os anos 30 e agora assume uma burguesia embrionária, nascente, comandada por Getúlio Vargas, que culminou com um golpe de 30. Então a proposta dos liberais agora era o quê? Modernizar o Brasil, reconstruir o Brasil, republicanizar a República. E o caminho que eles encontraram era pela educação. E, para tanto, a educação teve que ser reconfigurada e uma das reconfigurações representam de forma significativa a cientificidade e a estrutura básica da educação. Portanto, o pensamento escola novista se efetiva com o manifesto dos pioneiros da Escola Nova em 32, que esse manifesto foi fruto das famosas conferências que teve sua realização a partir do ano de 1927. E o manifesto de 32 foi redigido por Fernando Azevedo e também por outros intelectuais que vamos destacar a seguir, que representam parte importante na trajetória e na evolução do pensamento pedagógico brasileiro. Representou as tendências diversas do pensamento, como o do filósofo John Dewey e do sociólogo francês Émile Durkheim. Portanto, professores, finalizamos essa aula sobre os conhecimentos específicos da pedagogia, tratando da história do pensamento pedagógico. Retornaremos a seguir com esse mesmo conteúdo.